Vai ser muito legal. E a gente está aqui nessa série, começando hoje, Livres para Prosperar. E o subtítulo é Entendendo a Prosperidade Bíblica de modo bíblico. Quando eu apresentei esse título para o pessoal da comunicação, a Fabi, ela é uma das meninas lá da nossa comunicação, ela está chefiando ali e tal, ela me mandou um WhatsApp: pastor, é isso mesmo. Eu sei que o senhor escolheu as coisas assim com muito cuidado e tal, mas é isso mesmo, entendendo a prosperidade bíblica de modo bíblico, não seria entendendo a prosperidade bíblica de modo equilibrado ou qualquer coisa? Eu falei: não, Fabi, eu quero que seja exatamente isso. Por quê? Porque nós precisamos entender a prosperidade bíblica de modo bíblico, tendo como fundamento a Bíblia, tendo como referência a palavra. A gente não vai aqui ensinar absolutamente nada, ou praticamente nada, ou quase nada, daquilo que um economista, ou alguém que entende de finanças, aplicação de dinheiro, criptomoeda, bolsa de valores, não é minha área. Eu, se quero fazer algum tipo de investimento numa área dessa, eu tenho que chamar alguém que entenda para me explicar, porque eu não entendo bolhufas, mas eu entendo de Bíblia. E eu sei que a palavra de Deus prevê e diz e nos promete prosperidade plena. E a gente precisa entender que Jesus, a prosperidade, nós temos hoje um direito à prosperidade, que não é como eu tenho visto, por isso o título de entender a prosperidade bíblica de modo bíblico, porque eu tenho visto em muitas igrejas, gente pregando sobre prosperidade, mas trazendo uma mensagem muito misturada com conceitos do mundo. E a pessoa fica meio confusa, os crentes começam a ficar meio confusos, porque os conceitos que o mundo tem sobre prosperidade, ou os meios de obtenção de prosperidade, não são os mesmos que a palavra nos oferece. E a gente precisa entender quais são os meios que Deus tem para nós. Porque quando a prosperidade bíblica se estabelece na vida de um filho de Deus, é algo que arrebenta, é algo que o mundo fica chocado. É Deus pegar um José, que está numa prisão, que está ali vivendo a sua vida como um escravo, vendido como um escravo, e em menos de poucos minutos, esse camarada vai de um prisioneiro, escravo, ele vai agora para vice-governador do Egito, o país mais rico do seu tempo. Só estando abaixo do próprio faraó, que entregou na mão dele toda a autoridade. Você começa a ver que a Bíblia, ela nos oferece, ela nos dá autoridade para prosperar. E por que nós precisamos de autoridade para prosperar? Isso são pontos importantes da gente entender. Nós estamos lançando nesse dia de hoje alguns fundamentos. No progredir dos dias, a gente vai começar a encaixar as peças para chegar no final com uma conclusão e uma visão ampla sobre o que significa a prosperidade bíblica. Então, quando a gente começa a falar sobre prosperidade bíblica, a gente está falando de um sistema do reino de Deus. E esse sistema é um sistema de um reino que está dentro de um outro reino. Nós estamos inseridos, vivendo no reino de Deus, que está no meio do reino das trevas. É um reino de luz, nós somos transportados das trevas para a luz. Então nós estamos convivendo no meio de pessoas que estão nas trevas no mundo, mas nós somos luz. O mundo, para prosperar, precisa de um esforço danado. Precisa muitas vezes de aplicar até mesmo coisas desonestas. E nós não precisamos de absolutamente nada que seja falta de integridade, que demonstre desonestidade, porque Deus tem caminhos para que nós prosperemos de uma forma aonde a nossa integridade não possa ser questionada. Eu quero que você se lembre que Jesus foi acusado de muitas coisas, mas nunca foi chamado de ladrão, nunca foi chamado de corrupto, embora ele tenha sido acusado de um monte de coisas. Então, mas Jesus, eu vou mostrar para você aqui, não hoje, mas eu vou mostrar ao longo desses dias, que Jesus foi um homem próspero. E eu digo para você, o homem mais próspero que já houve sobre a face da terra. Outro dia, assistindo, zapeando na televisão, a gente passou num canal que estava passando uma novela lá, que está Salomão. E aí alguém dizendo, no intervalo, falando sobre a novela, dizendo: Salomão foi o homem mais sábio e mais rico que já houve sobre a terra. Eu falei: isso aí é um erro teológico gigante. Salomão não foi o homem mais rico nem o mais sábio. O homem mais rico e mais sábio que já passou na face da terra foi um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré.
E Ele deixou para nós uma herança. Então nós precisamos aprender a desfrutar da herança que Jesus deixou para nós. Por que o título livres para prosperar? Porque no reino das trevas as pessoas estão aprisionadas. É um sistema que aprisiona. E nós somos libertos do reino das trevas. E do mesmo modo, na mesma proporção que nós temos direito à salvação, nós temos direito à prosperidade. Salvação não é meramente... Quando você lê a palavra salvação, no original grego, no Novo Testamento, sozo, sotéria, salvo, salvação. Quando você lê essas palavras e você procura no dicionário, a definição é uma definição de integralidade, de uma série de coisas. Não é simplesmente livre da morte eterna, livre do inferno. Mas, além disso, vitorioso, curado, próspero. Próspero. Prosperidade é um direito nosso, como é a salvação, como é a cura, e nós temos direito a sermos pessoas prósperas. Eu creio nos fundamentos bíblicos sobre prosperidade. Eu fui no dicionário, não no dicionário bíblico, no dicionário de português, para procurar a definição de prosperidade. E lá no Aurélio diz assim: bem-estar espiritual, saúde emocional e física, e progresso material e financeiro. Amém, gente? Acho que o Aurélio entende mais de prosperidade que muito pastor. Bem-estar espiritual, saúde emocional e física e progresso material e financeiro. Agora veja comigo aqui um versículo que você já conhece, já viu, já expliquei, já falei, já preguei sobre esse versículo, 3 João, terceira epístola de João, o versículo 2, aonde João está desejando a um discípulo dele chamado Gaio. Ele diz: amado, acima de tudo, antes de qualquer coisa, mais do que qualquer outra coisa, eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Grave essa expressão de João aqui, um versículo curto e fácil de você gravar. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. João deseja aqui ver na vida de Gaio prosperidade. Agora olha só o Salmo 118. Salmo 118, nos versículos 22 a 26, diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Esse texto aqui, ele profeticamente, simbolicamente, tipologicamente, está falando a respeito de Jesus. Então, Jesus é comparado aqui como essa pedra angular, a pedra fundamental que faz com que uma arcada não desabe. Então você bota a pedra angular no ponto mais central de uma arcada, de um muro de pedras onde tem uma porta, uma arcada. Você tem uma pedra angular que é o que segura tudo. É que segura e que faz a coisa ficar sustentada ali. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular. Isto procede do Senhor e maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremo-nos nele. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso? Esse é o dia, esse é o tempo que o Senhor nos fez. Tempo de alegria, tempo de prosperidade, tempo de vida vitoriosa. Aleluia! Então alegremos-nos nesse dia, alegremos nessa fase da vida, porque esse dia que você está vivendo é o melhor dia da sua vida. Essa fase que você está vivendo é a melhor fase da sua vida. Ah, pastor, não. O senhor não sabe. Eu estou orando. Para com isso e comece a declarar: eu estou vivendo os melhores dias da minha vida. Eu estou vivendo os melhores dias da minha vida. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremos nele. Olha o versículo 25. Ó, salva-nos, Senhor. Você sabe como é que isso aqui está escrito no hebraico? No hebraico está escrito assim: Hosana Adonai. Hosana Adonai. Era isso aqui, era esse Salmo 118,
que as pessoas estavam clamando, gritando na rua, quando Jesus entrou naquele domingo que ficou conhecido como Domingo de Ramos, na semana da crucificação. No domingo seguinte é o domingo da ressurreição, mas naquela entrada de Jesus, as pessoas estavam clamando isso aqui: ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade. Concede-nos prosperidade, bendito o que vem em nome do Senhor. Era isso que as pessoas clamavam para Jesus, entrando, montando num burrinho, vindo pelas portas de Jerusalém, as pessoas recebendo Jesus naquele domingo de Ramos, que ficou conhecido como Domingo de Ramos, dizendo: salva-nos, Senhor, hosana, salvação para nós. E salvação inclui aqui prosperidade, dá-nos prosperidade. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que alguns intérpretes alegam que o texto de 3 João que a gente leu, esse texto onde fala: amado, eu faço votos, acima de tudo, pela tua prosperidade e saúde, assim como eu vejo prosperidade na sua alma. Tem muitos intérpretes que acham e dizem que essa prosperidade que João cita aqui não se refere à prosperidade financeira. Porém, a palavra prosperidade, em 3 João, no versículo 2, é a mesma palavra que aparece em 1 Coríntios 16, no versículo 2. É a mesma palavra, é a palavra eudu. Eudu é a mesma palavra que aparece, 3 João, 1 Coríntios 16. O que diz 1 Coríntios 16, no versículo 2? Ele diz assim: Paulo, no primeiro dia da semana, cada um de vocês ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, eudu, e vá juntando, para que não se façam coletas quando eu for. Qual é o contexto de 1 Coríntios 16? Paulo está dizendo para a igreja de Corinto: quando eu for aí, eu preferia que vocês já tivessem juntado entre esse período, esse tempo em que eu estou escrevendo agora, e o dia que eu chegar aí, eu prefiro que a cada tempo, a cada dia, a cada semana, cada um de vocês vá colocando de parte aquilo que você sentir no seu coração, que você vai dar como oferta, para que não seja necessário, quando eu chegar aí, a gente ter um tempo de recolher ofertas, etc e tal. E a palavra que ele usa aqui, ele diz: faça isso conforme a prosperidade, eudu, que Deus tem dado a cada um. É a mesma palavra que aparece em 3 João. Então a gente vê aqui que a palavra prosperidade na Bíblia também é usada em referência a progresso financeiro. Então é uma coisa um tanto estranha, na minha opinião, que alguém critique a palavra ou a mensagem da prosperidade. A igreja tem uma mensagem de prosperidade para o povo, que se chama povo de Deus. Não é o evangelho da prosperidade, não existe o evangelho da prosperidade. Existe a palavra de Deus, e no evangelho está incluída a prosperidade. Amém, gente? O problema em relação a esse assunto é que a igreja parece ter uma enorme dificuldade de permanecer no curso certo, no caminho da verdade. E em relação a tudo. Ou seja, batismo, ressurreição, a trindade, os dons do Espírito Santo, cura divina, fé, tudo isso já sofreu deturpações ao longo da história. E não é diferente com relação ao quesito dinheiro e prosperidade. Existem aqueles que ensinam que Jesus viveu uma vida pobre, viveu num estado de pobreza total, ensinam que o dinheiro é uma coisa diabólica, e que prosperidade bíblica não tem nada a ver com coisas materiais. Eu faria um pedido aos pregadores que ensinam assim: por favor, transfiram para mim a prosperidade que lhes seria destinada. Já que vocês acham que é uma coisa que dinheiro é uma coisa do diabo, por favor, depositem na minha conta. Não ficarei triste, agradecerei em nome de Jesus. Aleluia. Você não quer ser próspero? Não tem problema, passa para mim, eu aceito. Passa para a pessoa que está sentada do seu lado. Olha para a cara dela, vê se ela está com cara de cachorro pidão, que está precisando de prosperar. Né? Meu irmão,
prosperidade, entenda bem uma coisa, tem um outro extremo. O outro extremo são aqueles que ensinam que ficar rico é o principal foco da fé, que a preocupação número 1 de Deus é o seu bem-estar material, e que dinheiro é a verdadeira medida da sua espiritualidade. Isso também é uma heresia gigantesca, uma bobagem do tamanho de um bonde. Nós vivemos num tempo hoje de grande riqueza, gente. O mundo só piorou moralmente, mas materialmente o mundo só melhorou. Há 100 anos atrás, você para tomar um banho quente, um banho morno, tinha que ser com caneca. Uma bacia, um balde e caneca. Hoje você só gira uma torneira, sai água quentinha, que maravilha. É um aquecedor ou é boiler, sei lá, sai lá, água quente, maravilha. Há 100 anos atrás, você não tinha, a medicina que a gente tem hoje, ela tem 100 aninhos de existência só, 150 aninhos de existência. Você não tinha há 150 anos atrás os recursos que nós temos de confortos que nós temos hoje, tomografia, ressonância magnética, embora os convênios fiquem bloqueando, tem. Você pode ter dificuldade para fazer, mas que tem lá, tem. A gente hoje vive no mundo, você hoje, há 150 anos atrás, no Rio de Janeiro, você só passava calor. Hoje, olha que maravilha, clima de montanha, estou até de jaqueta. Tem gente até que reclama, pastor, está um frio tão grande que nesta igreja, é isso mesmo. A gente botou ar-condicionado aqui para congelar mesmo, para fazer picolé, é isso mesmo, é uma comodidade da modernidade, é uma comodidade que a gente tem. Gente, nós vivemos um tempo de riqueza, e eu entendo a existência de uma preocupação legítima entre lideranças cristãs responsáveis com mensagens que prometem coisas que a Bíblia não promete. Não, você vai ficar rico, vai ganhar dinheiro rápido, você vai semear 1 e vai receber 1000 e tal, e a gente tem que, claro, eu entendo isso. Por isso, eu fiz questão da gente ter esse seminário aqui, para a gente trazer a visão bíblica, equilibrada, a respeito de prosperidade. Vamos começar entendendo que não se pode encontrar a verdadeira alegria, muito menos satisfação, nas coisas que o dinheiro possa comprar. E que prosperidade, sem um propósito eterno, vai conduzir as pessoas para insatisfação e desapontamento. A gente precisa prosperar com propósito. Você pode botar isso agora no seu coração e dizer para você mesmo, eu quero prosperar com um propósito. Não é simplesmente prosperar para poder ter dinheiro e não ficar no sufoco pensando no dia de amanhã, ou para comprar coisas bacanas. Não, eu quero prosperar com um propósito. E Deus propõe a nós prosperidade com propósito. Vamos também estabelecer aqui que a pobreza não produz, como muitos pensam, o caráter de Deus. A pobreza não produz. Tinha uma música, um samba, não sei nem se é samba, antigo pra caramba. Me lembro quando eu era criança, eu ouvia esse negócio, a letra da música dizia que quem mora lá em cima no morro já está mais pertinho do céu. Sim, está pertinho do céu físico, mas a pobreza não produz santidade, a pobreza não produz espiritualidade, a pobreza não, isso é um pensamento extremista, a pobreza não aproxima ninguém de Deus, assim como a riqueza não torna ninguém mais espiritual do que ninguém. Estão entendendo esses conceitos, gente? A gente precisa entender isso. E eu fico impressionado, é que nós vivemos num país de uma mentalidade religiosa de pobreza. Quanto mais pobre você for, mais digno da atenção de Deus você é. Isso é uma mentalidade religiosa brasileira. E eu vejo que muitas vezes, a Bíblia nos dá um exemplo bem radical para a gente entender certas coisas. A Bíblia fala de um profeta chamado Balaão, e esse Balaão, uma mula falou com ele. Não importa se você crê que esse episódio é só simbólico ou se ele aconteceu de fato. Eu acredito
que esse episódio aconteceu de fato. A mula falou com Balaão. Por quê? Porque de vez em quando a gente precisa de uma mula para falar com a gente. Porque pessoas de carne e osso falam e a gente não consegue entender e acreditar. O pastor fala, você ouve, entra por um ouvido e sai pelo outro. Aí Deus tem que usar uma mula para fazer você ouvir. Então Deus muitas vezes usa o mundo, usa os incrédulos para falar com a gente de coisas que nós deveríamos estar desfrutando, mas a religiosidade nos segura, nos impede, nos bloqueia. Então eu procurei uma letra de uma música da harpa. Sabe a harpa cristã? A gente nunca cantou músicas da harpa cristã, mas eu procurei uma letra aqui de uma música que me impressionou muito. Eu achei em inglês, e vou ler para você a letra desse hino. A letra diz assim: eu posso comprar para você um anel de diamantes, meu amigo, se isso te fizer ficar feliz. Eu vou te dar qualquer coisa, meu amigo, que te faça se sentir feliz. Porque eu não dou muita bola para dinheiro, porque o dinheiro não pode comprar amor para mim. E aí o coro diz assim: can't buy me love. Everybody tells me so, can't buy me love. No, 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 no. Já ouviu esse hino na igreja alguma vez? Pois é, mas nesse seminário a gente vai cantar. Porque as pessoas precisam entender que prosperidade, o mundo desfruta de prosperidade e nós ficamos olhando, pensando, meu Deus, mas peraí, eu tenho o direito de prosperar. Você tem o direito de prosperar, mas o dinheiro não vai comprar para você as coisas que realmente têm valor. Você não pode pensar, você tem que ter uma visão de prosperidade com propósito. Porque sem propósito, você vai chegar num ponto onde você pode ganhar muito dinheiro, mas vai te trazer decepção, desapontamento, insatisfação. E não é isso que Deus quer para a sua vida. Salmo 50, versículos 10 a 12, diz assim: pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. A gente leu esse versículo hoje pela manhã. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu e tudo quanto nele se contém. O profeta Ageu, capítulo 2, no versículo 8, ele diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então esses versículos nos mostram que as riquezas desse mundo foram criadas por Deus, e Ele é o dono de toda fonte de riqueza material que possa haver no universo. Toda a riqueza material que possa haver. Muita gente em muitas igrejas tem sofrido uma verdadeira lavagem cerebral religiosa. E ao invés de receber ensino bíblico neotestamentário sólido, recebem conceitos denominacionais. E aí acabam desconhecendo o que a Bíblia diz, ficam sem discernimento espiritual e são levados por todo o vento de doutrina. Gente, o que nós vamos focar aqui nesses dias é que Deus remova da nossa mente, do nosso coração, do nosso espírito, a mentalidade da escassez. Nós vamos ministrar e orar aqui para que exista em nós uma segurança, uma fé sólida de que é da vontade de Deus que nós prosperemos. Que é da vontade de Deus que não haja ninguém no nosso meio passando necessidade e aperto na área financeira. Que é da vontade de Deus que você não fique aí devendo a muitos, mas que você tenha tranquilidade financeira para viver com dignidade. Nós vamos colocar no nosso coração essa fé sólida, e nós vamos colocar na nossa boca uma confissão de fé que declare isso. Então nós vamos rejeitar ensinos errados, que vão sendo passados de geração em geração, que vão se tornando dogmas, que trazem prejuízo para o povo de Deus. Deus nos concedeu a sua palavra para que, entre outras coisas, o nosso pensamento se alinhe com o pensamento dele, e nós possamos pensar, crer e confessar, declarar em concordância com aquilo que ele pensa, com aquilo que ele fala. Amém, gente? A ideia de que Deus não deseja que os seus filhos prosperem é totalmente antibíblica. É uma ideia antibíblica. A Bíblia é muito clara em dizer que Deus quer suprir as nossas necessidades, que Ele quer abençoar a cada um de nós, o seu povo, com bênçãos materiais também.
Eu quero ler aqui para você alguma coisa, porque de versículos da palavra, porque é muito significativo que personagens bíblicos, servos de Deus, foram pessoas ricas. Pessoas ricas, não simplesmente gente espiritualmente próspera, mas gente financeiramente rica. Dá uma olhada comigo aqui em Gênesis 13, Gênesis capítulo 13, versículo 2. Diz assim: era Abraão muito rico. Não diz que Abraão era rico, diz que Abraão era muito rico. Mas a Bíblia diz para nós no Novo Testamento que nós somos descendentes de Abraão. Então parece que Abraão deixou uma herança para nós. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Você está vendo aqui Deus rejeitando a riqueza? Não, ao contrário. Foi Deus que abençoou a vida de Abraão. 1 Reis, capítulo 10. 1 Reis, capítulo 10, versículos 4 a 7. É o texto que fala da visita da rainha de Sabá, uma rainha etíope, a Salomão. Ela vai a Israel porque ela ouviu falar da fama de Salomão. Aí diz aqui no versículo 4 de 1 Reis 10. 1 Reis 10. Primeiro livro de Reis, capítulo 10. Vendo, pois, a rainha de Sabá, toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes desses criados, e os seus copeiros, e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ela ficou como fora de si. Ela ficou assim, uau, que isso? E disse então ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade, em sabedoria e prosperidade, a fama que eu ouvi. Eu ouvi que você era um homem muito sábio, muito rico, mas eu não ouvi nem metade. O que eu estou vendo aqui, o que me disseram não era nem metade. Eu pensava até que era exagero, e estou vendo que não era nem a metade do que você tem em sabedoria e também em prosperidade. Dá uma olhada agora em Jó, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Diz lá: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ao contrário de alguns políticos que a gente conhece em um certo país desse planeta, Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, o que dá 1.000, e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Meu Deus do céu! Quem aqui tem irmão e irmãs? Você está sendo convidado para um banquete aí? Não. Também não está convidando ninguém para banquete na sua casa. Pois é, mas chegou o tempo de você começar a convidar o pessoal para ir comer um churrasquinho. Aquela picanha que foi prometida. Não chegou? Para nós chegou. Para nós é direito nosso. Picanha, filé mignon, bife de chorizo. Bife de chorizo. Não sei nem como é que fala no espanhol. Bife de ouriço não, de chorizo.
Aí no capítulo 42 de Jó, no versículo 12, diz assim: assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, ou seja, 2.000 bois e 1.000 jumentas. Meu Deus! O sujeito já era o mais rico do Oriente. E agora? Agora o sujeito arrebentou de um jeito que não tinha nem como ninguém chegar perto. Segundo Crônicas 26, segundo livro de Crônicas, capítulo 26, versículos 1 e 5. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Amazias morreu, o seu filho Uzias só tinha 16 anos, mas foi coroado como rei de Israel. Aí esse tal de Uzias, esse garoto, propôs-se a buscar a Deus nos dias do profeta Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que Uzias buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Não é interessante que a Bíblia coloca aqui exatamente o que Jesus diz para nós lá no Novo Testamento? Busquem o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas te serão acrescentadas. No dia que Uzias, um garoto, talvez a oração de Uzias tivesse sido assim: Senhor, eu só tenho 16 anos, eu não conheço nada da vida, eu não tenho experiência, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua ajuda. Talvez, se ele fosse um homem já de 40, 50 anos, eu tenho experiência, deixa comigo que eu sei, eu conheço. Mas aos 16 anos, Senhor, eu não conheço nada. Eu fui colocado nessa posição de maneira muito precoce. Eu preciso da Tua ajuda, eu preciso da Tua orientação. Aí a Bíblia diz que nos dias em que ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Deus o fez prosperar. Deus não é contra a riqueza, Deus não é contra a prosperidade dos seus filhos, Ele é contra a avareza, a ganância, o amor ao dinheiro. Isso é o que Deus tem, é contrário a isso. Deus quer fazer com que seus filhos prosperem. Ele cuida de nós e quer que nós tenhamos uma vida suprida de todas as coisas necessárias para que nós sejamos prósperos e felizes. Eu já vi gente dizendo isso: Deus não está interessado na sua felicidade. Mentira, está sim. Deus quer que você seja feliz. Pois a Bíblia diz isso. Próspero, bem-aventurado. Muitas vezes o termo usado é bem-aventurado. A gente lê o termo bem-aventurado, e bem-aventurado acaba virando um termo religioso. Bem-aventurado. Mas bem-aventurado significa próspero, feliz, vitorioso. Então, quando a Bíblia diz próspero o homem que isso, aquilo outro, feliz é o homem que segue os caminhos de Deus. É a pessoa. Deus está interessado em que você seja feliz, sim, claro. Pastor, mas dinheiro não traz felicidade. O mundo diz isso. Mas dinheiro traz felicidade, sim. Como é que não traz? Você ganha um dinheiro extra, você não fica feliz, não? Estou tão triste, estou abatido. Por quê? Entrou um depósito de 20 mil reais na minha conta. Ô, tristeza. Passa para mim. Eu vou me alegrar, vou fazer uma festa. Dinheiro traz felicidade. Dinheiro não traz satisfação, mas felicidade ele traz. Ainda que seja uma felicidade temporária, por um tempo, mas ele traz. Agora, Deus não quer que você tenha uma felicidade temporária. Ele quer que você seja definitivamente feliz, que você seja satisfeito, que você tenha satisfação no seu espírito. Amém? Isaías capítulo 1, versículo 19. Olha só o que Deus diz agora para o seu povo, para nós. Se quiserdes e me ouvirdes, ou seja, se vocês quiserem e me derem ouvidos, vocês vão comer o melhor desta terra. Caramba, é claro, a gente vê aqui que Deus quer que a gente desfrute do melhor dessa terra. O que Ele não admite é que nós ponhamos as coisas dessa terra em primeiro lugar. Receber e desfrutar do melhor dessa terra é consequência de nós buscarmos o reino em primeiro lugar. Busque o reino em primeiro lugar e você vai desfrutar do melhor dessa terra. Agora você tem que querer. Se vocês quiserem e me ouvirem, quem quer prosperar aqui, diga amém. Cara, eu quero.
Eu quero, cara, como é que eu demonstro que eu quero? Buscando o reino em primeiro lugar. E as coisas serão acrescentadas. Eu creio que você quer, como eu quero, prosperidade que vem de Deus. Não uma prosperidade enganosa, vinda de uma visão materialista, de uma visão mundana, que nos cega, que nos escraviza. Moisés, gente, Moisés foi um exemplo de alguém que não colocou as coisas materiais em primeiro lugar. Se você der uma olhada na história de Moisés, ele foi educado para ser um príncipe do Egito, mas numa altura da vida, numa determinada altura da vida, ele considerou o reino de Deus de maior importância. Olha só o que diz para nós Hebreus 11. Hebreus 11, no versículo 24, 25 e 26. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Gente, já vi muita gente falando que pecado é ruim. Pecado não é ruim não, em geral é bom pra caramba. Esse é que é o problema, porque se fosse ruim não era tentação. Por que a gente sofre tentação? Porque a coisa é atraente. É duro dizer amém para uma verdade dessa. A gente fica meio entalado para dizer amém, mas a verdade é que nós somos tentados naquilo que nos atrai. Então, mas Moisés, ele diz aqui que ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios. Qual é o tipo de prazer que o pecado oferece? É um prazer que é transitório, temporário, vaporoso. É só de alguns minutos, algumas horas, alguns dias, alguns meses. Mas mais cedo ou mais tarde, a ficha cai e o problema vem. Esse é o problema da prosperidade que o diabo dá. O diabo dá prosperidade? Dá. Sim, faz muita gente. Por quê? O sistema financeiro desse mundo está na mão dele. Então ele entrega dinheiro para muita gente? Sim. Mas ele não resiste à sua própria natureza. Então ele dá prosperidade para a pessoa. Mas depois de um período ele vai lá e puxa o tapete. Todo mundo já viu esse tipo de história, não já? Todos nós aqui já vimos. Aquela pessoa que de repente está com a vida dedicada às coisas de Satanás, ao diabo, tem altares em casa, presta sacrifícios e etc. E ela começa a prosperar, e de repente um dia o diabo vai lá e puxa o tapete. Já viu isso acontecer na vida de alguém? Caramba, que coisa triste, coisa medonha. Ao contrário, a prosperidade que Deus dá ao seu povo, Ele diz que quando Deus faz você prosperar, a tua vida é como o sol da manhã, que vai só indo até alcançar a plenitude do zênite, do meio-dia. Ele vai subindo. Você não começa no reino de Deus, você não começa com o bolso lotado de dinheiro. Não, você é como o sol da manhã, vai aparecendo, está tudo escuro, de repente vem o sol raiando, ele vem crescendo, ele vem aumentando, ele vai subindo, até alcançar a plenitude dele no meio-dia. E esse é o trajeto que Deus tem para mim e para você. Nós vimos hoje pela manhã que a promessa dele é que ele vai abençoar o trabalho das nossas mãos. E não vai faltar prosperidade para nós. Amém? Moisés abriu mão de prestígio, de honra, de riqueza, porque ele conseguiu entender o valor real das coisas materiais e das coisas eternas. Então a minha oração por você hoje é: Senhor, mostra e revela para cada um de nós o peso, o valor real das coisas materiais e das coisas espirituais. É uma oração que a gente precisa aprender a fazer. Dizer: Senhor, eu quero ter um entendimento claro do valor real das coisas materiais. Você pode pedir a Deus um BMW. Deus pode te dar o BMW? Pode. Claro que pode. Mas você tem que entender que um carro, por mais tecnológico, bonito, moderno que ele seja, é só um amontoado de ferro. É só um amontoado de metal. E algum dia esse carro vai virar sucata, por mais que ele dure. Ele pode durar 50 anos. Tem gente que anda por aí de Opala. Já viu aquele Opala todo incrementado, conservador, que você olha e fala assim: meu Deus, olha só como é que pode. Esse carro lá dos anos 70.
conservadão. Vai até para a exposição de carros antigos, de colecionador, etc e tal. O cara, às vezes, com um Fusca 1960 e qualquer coisa. E o Fusca está inteirinho. Você pode ter certeza de uma coisa. Aquele Fusca é uma sobra de uma montoeira de milhares e milhares e milhares de outros Fuscas que já viraram bagaço. E aquele ali, mais dia menos dia, em algum momento também vai virar bagaço. Então eu preciso ter uma noção clara que Deus pode me abençoar com um BMW? Pode, um Tesla, sei lá, um carraço, maravilha, mas aquilo é um amontoado de ferro. Se eu não tiver essa noção, eu vou me apegar à coisa material. Sabe aquela pessoa que fica apegada? A pessoa está agarrada ali, ninguém pode nem chegar perto. Não chega perto do meu carro não, hein? É novo. E a pessoa, com todo até cuidado e tal, aparece uma poeirinha, ela já vai lá, esfrega, porque para tirar e tal. Então, claro, Deus te abençoa, você tem que administrar aquilo que Deus coloca na sua mão. Você é um administrador daquilo que Deus coloca na sua mão. Seja dinheiro, seja carro, seja casa, seja o que for. Mas você tem que dar o valor devido às coisas materiais e às coisas espirituais. Porque o mesmo Deus que te deu esse carro, pode te dar outro melhor. O mesmo Deus que te deu um apartamento, pode te dar uma casa de campo, outra de praia, um apartamento maravilhoso para você morar na Barra da Tijuca, ou onde você quiser. Se quiser morar em Honório Gurgel, você vá com Deus. Deus não tem nada contra Honório Gurgel. Então você quer morar lá, quer morar em Seropédica, tem problema nenhum. Mas você tem que entender o valor das coisas materiais e entender o valor das coisas espirituais. Colocar as coisas no seu devido lugar. Moisés, ele abriu mão porque entendeu o valor das coisas materiais e das eternas. E no deserto, Moisés tinha bem menos bens materiais do que no Egito. Muito menos, com certeza. No deserto, Moisés tinha muito menos do que ele tinha no Egito. Mas ele era mais próspero. Moisés no deserto era mais próspero do que ele foi no Egito. No Egito ele dependia da força do seu braço. No deserto ele dependia de Deus, e só de Deus. E Deus todo dia, sem falhar um dia sequer, mandou suprimento de comida, água e tudo que aquele povo necessitava. Amém, gente? Nós sabemos que existem casos de pessoas que, quando ouvem falar do Evangelho da Prosperidade, que eu já disse, não existe o Evangelho da Prosperidade, existe a palavra da prosperidade dentro do Evangelho, chegam à igreja mais interessados em prosperar e ganhar dinheiro do que servir a Deus. Isso aí pode acontecer, mas uma das qualificações que a Bíblia exige para você prosperar é justamente o desapego das coisas materiais e o apego às coisas de Deus. Quando você desapega das coisas, dá um toque nessa pessoa que está do seu lado e fala para ela: meu irmão, desapega. Desapega. Pastor, isso aí não é negócio da OLX? Não sei se é, mas é bíblico. Desapega. Não é errado você possuir dinheiro, bens materiais. O errado é que o dinheiro e os bens materiais possuam você. Isso é que é o errado. Se o dinheiro te seduzir, te dominar, ele vai passar a ser o seu senhor, vai ser o seu guia, e as suas finanças serão consumidas com coisas e desejos da carne. Você vai perder o propósito espiritual. Você vai perder o propósito que Deus tem para a sua vida prosperar. Deus quer que você prospere, mas a sua prosperidade depende, antes de mais nada, de uma decisão pessoal, de um posicionamento pessoal, de priorizar o reino de Deus. Amém, gente? Deuteronômio 28, mais uma passagem bíblica que mostra que Deus quer que a gente prospere. Deuteronômio 28, versículos de 1 a 14. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor seu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje lhes ordeno, o Senhor seu Deus exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor seu Deus, sobre vocês virão e alcançarão todas essas bênçãos.
benditos serão vocês na cidade, benditos serão vocês no campo. Bendito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, e benditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Bendito será o seu cesto de cereais, e bendita será a sua amassadeira de pão. Benditos serão vocês ao entrar, e benditos serão ao sair. O Senhor fará com que os inimigos que se levantem contra vocês sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra vocês por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por 7 caminhos. O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros e em tudo o que vocês colocarem a mão. Ele os abençoará na terra em que o Senhor seu Deus lhes dá. O Senhor os constituirá para si em povo santo, como prometeu com juramento, se guardarem os seus mandamentos, os mandamentos do Senhor seu Deus, e andarem nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes dará abundância de bens no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais, no fruto do seu solo, na terra que o Senhor prometeu dar a vocês sob juramento aos seus pais. O Senhor lhes abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no tempo certo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado. O Senhor os porá por cabeça e não por cauda, e só estarão em cima e não debaixo, se obedecerem aos mandamentos do Senhor seu Deus, que hoje lhes ordeno para os guardar e cumprir. Não se desviem de todas as palavras que hoje lhes ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servir. Gente, colocar a palavra de Deus, o reino de Deus, os propósitos de Deus, a visão de Deus em primeiro lugar, e andar na verdade da palavra, da prosperidade, sempre vai produzir prosperidade espiritual em primeiro lugar, que é revelação e entendimento na sua mente e no seu espírito da palavra, e em consequência, logo a seguir, virá sempre a prosperidade material. Sempre. Prosperidade espiritual, como consequência, chega a prosperidade material. Salmo número 1, primeiro salmo, versículos de 1 a 3. Bem-aventurado, próspero, feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na palavra. Ele usa o termo aqui, na lei do Senhor, mas eu diria para você, numa visão de Novo Testamento, na lei do Senhor, na palavra do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Medita nessa palavra dia e noite. Esse sujeito que a Bíblia diz que ele é bem-aventurado, próspero, feliz, ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo o que ele faz será bem sucedido. Você pode dizer isso agora, trazendo por uma confissão pessoal de fé. Levante uma das suas mãos e diga isso. Eu sou um bem-aventurado, próspero, feliz. Tudo que eu coloco a minha mão prospera. O Senhor não me deixará faltar absolutamente nada. Aonde eu colocar a minha mão, a bênção do Senhor se estabelece e eu serei bem-sucedido em tudo que eu fizer. Isso é uma postura de fé. Gente, a coisa principal aqui, amém. A coisa principal aqui nesses dias é que nós tenhamos hoje, que a gente se firme. Talvez você já tenha ouvido falar, talvez você já possua essa noção dessa postura, mas o que nós queremos nesses dias, nessa semana, até domingo que vem, é nós nos firmarmos na rocha da revelação da prosperidade bíblica. É nos firmarmos numa postura de fé inabalável,
de que Deus quer que nós prosperemos, não importa o que o mundo diz, não importa o que as circunstâncias dizem, nós vamos nos firmar numa postura de fé, que é uma postura que o mundo pode chamar de teimosia. Não importa como o mundo classifique isso, não importa como os religiosos classifiquem isso, nós vamos nos firmar numa postura de fé. A fé bíblica, a fé de que a palavra de Deus é verdadeira, ela é real, Ele nos promete prosperidade e nós vamos progredir, nós vamos avançar. Nada nesse mundo, nada no universo, no céu, na terra ou debaixo da terra vai poder impedir que você prospere. É uma postura de fé. É uma postura de fé. E essa postura tem que ser inabalável. Amém? Vamos ficar de pé. São dias para nós renovarmos a nossa mente. Se você não esteve aqui hoje pela manhã, eu quero fazer para você uma intimação, não é nem um convite, é uma intimação. Vá no YouTube e ouça aquilo que a gente ministrou hoje pela manhã, a primeira mensagem desse seminário. Dá uma olhada no que foi ministrado hoje. Se você não puder estar aqui amanhã ou em algum dos outros dias, vá ao YouTube, ouça, veja, ouça de novo, reflita, medite, ore. A minha oração hoje, nessa noite, é para que Deus tire de nós, da nossa mente, todo e qualquer conceito que esteja oposto à mentalidade bíblica da fé, da prosperidade. Existem posicionamentos sociais, políticos, existem vários posicionamentos que nos convidam a um posicionamento de conformismo. Pensamento religioso, ideologia política, que nos convida para um posicionamento de conformismo. Não, a vida é assim, e ter muita grana é até ruim, é mal, é maligno, é diabólico, e sabe como é que é? A gente quer que seja só um pouquinho para todo mundo com um pouquinho. Não, nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós somos filhos do Deus que é o Criador de toda a terra, que é o dono do ouro e da prata, e Ele não quer que exista aqui um pouquinho para cada um, Ele quer que nós tenhamos uma vida abundante. Ele quer que nós tenhamos uma vida abundante. Então eu quero convidar você nessa noite, a gente vai participar da ceia, mas o meu convite para você é um convite de você orar pedindo: Jesus, eu quero orar para esses elementos da ceia, e me lembrar aqui, olhando, obrigado Bianca, olhando para esse pedacinho de pão, olhando para esse cálice, eu preciso me lembrar que isso aqui simboliza o sacrifício de Jesus por nós, simboliza o seu sofrimento, simboliza toda a tortura física e emocional pela qual Ele passou, simboliza o seu corpo massacrado, ferido, sangrando, simboliza a cruz do Calvário, numa morte lenta, dolorosa, triste, mas tudo isso nos fala de um sacrifício definitivo, que foi feito para que nós recebêssemos, antes de mais nada, salvação. E salvação é um pacote. Salvação não é meramente livramento da morte eterna. Ah não, eu recebi salvação, estou livre do inferno. Graças a Deus por isso. Graças a Deus pela salvação, pelo livramento do inferno. Eu e você não passamos por juízo, eu e você já somos salvos. Se você hoje, algum de nós aqui, entre hoje e o final dessa série, bate as botas, você não vai estar em outro lugar que não seja na presença de Deus. Você não vai estar em outro lugar que não seja em Cristo, com Cristo, em lugares celestiais, vendo face a face aquilo que hoje você só vê pela fé. Mães, é preciso que eu me lembre que a salvação
é mais do que somente isso. Se fosse só isso, já estava de bom tamanho. Para mim já estava de bom tamanho. Deus poderia ter dito, Jesus poderia ter dito, gente, o negócio é o seguinte, eu vim aqui para livrar vocês do pecado, para conduzir vocês agora para a vida eterna, e quando vocês falecerem, cada um de vocês irá para o céu. Mas entre hoje e o céu, o dia presente da sua vida e o céu, aí é por sua conta. Então, tem gente que vai ter doença, tem gente que não vai ter, tem gente que vai ter grana, tem gente que vai viver no miserê. Então, já até rimou. Tem gente que vai ter, tem gente que não vai ter. Tem gente que vai viver bem e outro vai viver no miserê. Vai ter, não vai ter, miserê, aleluia. Não, Jesus ele não lançou uma dessas. Olha, até aquele dia você vai vivendo do jeito que der. Não. Na cruz do Calvário, isso aqui relembra para nós que o preço foi pago. Quando a Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, a gente diz amém. Mas eu preciso me lembrar que Paulo também diz que na cruz do Calvário, Jesus Cristo se fez pobre, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos, prósperos, vitoriosos sobre a miséria, sobre a escassez. É promessa bíblica. Então eu preciso me posicionar em fé. Amém, gente? Eu preciso e você precisa se livrar dessa mentalidade religiosa que diz, não é bem assim, não é bem assim nada. A palavra de Deus, ela é soberana. A palavra de Deus, ela é a autoridade máxima. E se ela diz lá, para o povo na antiga aliança, o texto que nós vemos de Deuteronômio 28, na antiga aliança, se vocês derem ouvidos à minha palavra, vocês vão prosperar, vocês vão ser benditos na entrada e na saída, bendito o fruto do seu ventre, o fruto dos ventres dos animais, o fruto da terra, bendito você vai estar por cima e não por baixo, vai ser cabeça e não cauda. Se isso era promessa para eles, para nós, isso também tem que valer, porque Jesus pagou o preço, para que você seja cabeça e não cauda. Amém, gente? Então, em nome de Jesus, eu quero convidar você para participar dessa ceia comigo. Se você quiser, eu vou convidar você, se você desejar, sair do seu lugar, vir aqui